Sejam bem-vindos ao Mundo Desperto, um espaço para expandir a mente e despertar a consciência. Se você sente que já tentou de tudo, terapia, espiritualidade, mudar hábitos, mudar de lugar, e ainda assim sente que a sua vida continua no mesmo lugar, continua travada, fica comigo até o final desse episódio. Talvez o problema disso seja algo que ninguém teve coragem de te contar, mas hoje eu vou te falar o que é. Vejo isso com muita frequência nos meus atendimentos. Pessoas que querem mudar, pessoas que buscam ajuda, pessoas que estudam, que tentam, mas continuam presas nos mesmos ciclos, mantendo os mesmos padrões. Continuam presas nos mesmos tipos de relacionamentos, nos mesmos tipos de emprego, nas mesmas dores e nas mesmas frustrações. E isso vai gerando desgaste. Vai gerando uma sensação de que é difícil, de que nada funciona, vai gerando uma sensação de impotência. E com isso, você passa a se perguntar e questionar: será que o problema sou eu? Ou pior ainda, que você não tem saída além de viver o mais do mesmo. Mas hoje eu preciso te contar uma coisa: não é a terapia que não funciona. Não é a espiritualidade que fala, não, que falha. Não é o universo que está contra você. A verdade é a forma como você se posiciona diante da sua própria vida. Eu sei, isso pode ser ruim de ouvir. Isso pode incomodar, mas no fim, talvez seja isso que você precisa ouvir para que possa realmente mudar e a sua vida começar a fluir de uma melhor maneira. E aqui vamos no primeiro ponto. Você diz que quer mudar, mas continua escolhendo o mesmo tipo de situação. Você diz que quer algo diferente, mas no fim escolhe as mesmas coisas, escolhe a mesma situação. E isso não é falta de capacidade. Isso é falta de consciência sobre o padrão que você está vivendo e repetindo, sem saber. Em alguns casos, você até já percebeu os sinais, mas escolhe, ainda assim, ignorá-los. Às vezes, você já sabe até o que precisa fazer, mas sabe o que acontece? Fica esperando uma confirmação. Às vezes, você chama de não é o momento, quando na verdade é só um medo disfarçado. E enquanto você não olhar para esse ciclo, ele vai continuar se repetindo. Enquanto você não tiver coragem para mudar, ele vai continuar se repetindo. E você vai continuar no mesmo lugar. Você não está travado. Você está sendo coerente com aquilo que você não tem coragem de mudar. Você está sendo coerente com aquilo que você não tem coragem de soltar. Por isso, você continua mantendo sua decisão. E isso muda tudo. É o que eu chamo de o conforto disfarçado. Esse é o segundo ponto e pode ser o mais confortável ou desconfortável, dependendo do seu ponto de vista. Porque o conhecido, mesmo doendo, é previsível, é confortável, porque você já reconhece o que vai acontecer ou presume o que pode acontecer com aquilo. Sabia que você pode estar confortável mesmo em uma situação que te faz sofrer? Mesmo estando em uma situação que te causa dor? E sabe por que eu estou falando isso? Porque o novo assusta. Mudar assusta. O novo exige que você fique desconfortável. O novo te tira do controle. E mudar, ir para o novo, se permitir ir para o novo, exige entrar em um lugar que você não tem domínio nenhum. E isso te dá medo. E nem todo mundo está disposto a passar por esse processo. Nem todo mundo está disposto a isso, a mudar. Às vezes você diz, eu quero mudar, mas lá no fundo, bem lá no fundo, não é isso que você quer. No fundo, você ainda não está preparado para abrir mão do que antes era confortável para você. Porque, de alguma forma, essa situação te favorece. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja na dor, ainda assim é algo conhecido. Ainda
Assim, a dor que você diz que quer soltar, no fim, é o que você está acostumado. No fim, é o que te deixa confortável. E é por isso que você acaba mantendo e preferindo ficar na dor do que arriscar mudar para o desconhecido, mesmo que ele vá deixar você mais alegre, feliz e perto dos seus sonhos. E isso não é porque você não conseguiria sair, mas sim porque, no fundo, bem lá no fundinho, na verdade, você não escolheu isso de fato. Ainda restam dúvidas e por isso você não faz essa escolha. E às vezes nem é falta de oportunidade. Às vezes é excesso de apego. Apego a uma vida antiga, apego a pessoas, apego ao que é conhecido, apego à segurança disfarçada. Porque no fim, ela não está tão confortável assim. E lá vamos nós para o terceiro ponto, e muito importante também. E o terceiro ponto é exatamente esse, a terceirização. O ponto onde você começa a terceirizar as suas escolhas, ações e a terceirizar a sua vida. Você espera que alguém te diga o que fazer, espera que a terapia resolva tudo, espera que Deus te aponte uma saída, espera que um atendimento resolva uma vida inteira, espera que um atendimento resolva todos os seus problemas, espera que o universo alinhe todas as coisas por você, mas no fim, ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém pode ser responsável pelas suas próprias decisões. Se você for parar para pensar, realmente, nenhuma ferramenta funciona se você não tem atitude. Se você não se move junto com a ferramenta que você está utilizando. Nenhuma ferramenta, nenhuma prática vai realmente funcionar se você continuar tomando as mesmas decisões e que te levarão aos mesmos lugares. E vai um ponto que eu sempre friso: espiritualidade sem ação é fuga, fuga da realidade. Autoconhecimento sem atitude é repetição. Repetição de padrão, repetição do mais do mesmo. Repetição da vida que você diz que está tentando sair. E no fim, você não precisa de mais uma resposta. Você precisa usar as respostas que você já tem. E enquanto você não assumir o controle da sua vida, nada muda. Muda o cenário, muda a cidade, muda as pessoas, muda relacionamento, muda trabalho. Mas o padrão, o ciclo que você está tentando mudar, vai continuar o mesmo, apenas com personagens diferentes. No fim, a mudança acontece quando você para de esperar e começa a decidir pela sua vida, a decidir por você. Decidir sair do que te prende, decidir sustentar o desconforto do novo, decidir mudar por você, decidir se posicionar diante da vida e diante das pessoas. E isso ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer por você e para você o que precisa ser feito. O processo funciona, mas não só para quem tenta. O processo funciona para quem se posiciona diante da vida, diante das situações e principalmente diante das pessoas. Talvez hoje não seja o dia de você buscar novas respostas ou fazer novas perguntas, mas sim começar a agir diferente com tudo que você já entendeu até aqui. Porque é aí o ponto crucial. É a partir daí que a sua vida vai começar a mudar realmente. E o que você pode fazer? Escolha, decida
e haja por você e para você, porque ninguém tem poder de controlar a sua vida além de você, a não ser que você permita isso, a não ser que você dê o poder de escolha da sua vida para as pessoas. Então, para mudar sua vida, você precisa ter coragem. Coragem para mudar, coragem para deixar sua versão antiga para trás e coragem de sustentar o desconforto que vai ser de início uma nova vida. E esse foi o episódio de hoje de Um Mundo Desperto. Semana que vem nós teremos uma convidada incrível. Até lá!